nosso podcast, estamos recebendo o deputado estadual Coronel Carlos Augusto, que irá falar um pouco de sua trajetória de vida desde a infância até o cargo de deputado estadual. Conosco também temos dois jovens que vão votar pela primeira vez, né? Que querem conhecer um pouco melhor do deputado. Seja bem-vindo, deputado Coronel Carlos Augusto, e também Isadora Oliveira e Vitória Torres. Vamos dar início, né, Coronel? Começar um diálogo bem à vontade para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Primeiro, uma alegria aqui participar aqui com vocês desse momento de descontração também, de conhecimento, a oportunidade para a gente se dirigir também às pessoas que nos acompanham através das nossas redes sociais, conhecer um pouco da nossa história, da nossa vida, do nosso mandato, o que a gente tem feito com o mandato conferido pelo povo do Piauí, certo? E hoje de forma muito especial aqui com a Isadora e com a Vitória, certo? Que já estive nessa mesma idade de vocês, com as mesmas perspectivas, certo? Eu venho de uma história de luta muito grande e de vitórias, porque graças a Deus eu cumpri muitas etapas na minha vida, certo? Até chegar aqui ao cargo de deputado estadual, esse cargo que me honra muito, todos os dias, porque vinha falando há pouco ali para o meu filho no carro, eu acordo todo dia animado, certo? Faço a minha atividade física, certo? Exatamente porque tenho uma alegria em servir as pessoas, certo? Tenho uma alegria de ter a responsabilidade conferida por jovens, por adultos, por mulheres, por homens, por profissionais da segurança, da saúde, da educação, por agricultores, certo? Por lideranças comunitárias, políticos, que confia, que dá o voto de confiança nessa caminhada para que a gente possa desenvolver o que a gente vem desenvolvendo, certo? Em favor do povo do Piauí através do nosso mandato. Obrigado. Coronel, este ano será a nossa primeira vez que nós vamos votar. E eu gostaria de saber se o senhor ainda lembra em quem o senhor votou pela primeira vez e qual foi a sensação do seu primeiro voto. Olha, muito bem. Eu lembro, né, o primeiro voto é algo que você que vai votar pela primeira vez deve gravar na sua mente, porque é algo que muda, certamente o voto é algo que muda a vida das pessoas. Mas eu posso confessar a vocês que, embora eu lembre as pessoas que eu votei, eu vou dizer aqui 3 deles, né? Vou dizer 4. Eu votei, o meu primeiro deputado estadual, eu votei no Marcelo Coelho, o deputado federal Felipe Mendes, governador Alberto Silva e senador João Lobo. Lembro de tudo, certo? Eu tinha 18 anos já, certo? E lembro, mas não tinha a consciência da importância do voto. Bem tranquilo aqui para vocês. O voto ele é muito importante. Para a juventude, ele é mais do que importante, porque vocês têm uma caminhada de vida ainda muito longa, certo? Que vocês, independente de ter a consciência ou não, tudo que a gente recebe, principalmente quem vive recebendo os serviços públicos de educação, de saúde, de segurança pública, né, no dia a dia, o que a gente recebe, a gente depende muito das escolhas que a gente faz. E eu tenho dito em todas as minhas reuniões, os mandatos, eles são grandes. O voto, ele é importante. Ele decide as políticas públicas, certo? Para toda a população. É claro, como eu disse, que as pessoas que dependem mais do setor público têm que ter uma assertiva maior ainda na escolha dos seus representantes. Não que os outros não precisem, porque nós vivemos em sociedade, certo? E a gente tem essa consciência que é importante para todos. Certo? Mas você vê, quando eu digo sempre nas comunidades, Adora, que as pessoas elas têm que olhar para o político e conhecer um pouco da sua história, certo? Porque a gente não nega a história da gente. Nós não escolhemos representantes para votar no lugar da gente. Nós aqui fazemos as escolhas em favor do povo. O povo nos escolhe para ser representante. Eu digo muito, escolha alguém que viveu as dificuldades que você vive, ou que tenha pelo menos a compreensão, certo? Do que é uma vida nas comunidades, do que é você ser aluno da escola pública e concorrer com os melhores colégios hoje do Brasil, porque hoje o Enem é assim, por exemplo, né? Eu estou dando um passo aqui, você concorre com o Brasil inteiro, né? Então, assim, é importante, sim, para responder
mais pragmática que a sua pergunta, me lembro do meu primeiro voto, como falei para você que os candidatos que votei, mas não tinha a consciência da importância da escolha que eu estava fazendo. Realmente Muito o bem. senhor está certo nessa questão. Também eu gostaria de saber como foi o início da sua trajetória e até a sua ascensão profissional. Muito bem. Eu fui criado nas ruas, comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho dito muito isso nas minhas reuniões, em foto, em vídeos, para chamar a atenção mesmo da população, para que me conheça. Porque a minha essência, ela vem de uma mãe de 10 filhos, de convivência numa casa com 2 quartos, com um quarto, de alguém que tinha que trabalhar para se alimentar, de alguém que estudou primeiro o ensino fundamental, o ensino médio em escola pública, né? De alguém que comecei a trabalhar desde cedo, certo? Com 7 anos, ninguém quase não acredita. 7 anos eu estava na rua. 11 anos eu era chefe da minha casa. 11 anos de idade, eu era o Carlão lá do Bela Vista, vendedor de peixe, com muita honra, com muito orgulho. Tenho muito orgulho disso, certo? De tudo que vivi, acho que só me formou o meu caráter e assim essa fortaleza que eu me sinto às vezes de estar na luta, né? É por tudo que eu vivi. Mas assim, eu tive uma vida, digamos assim, trabalhando desde cedo para chegar onde cheguei e posso dizer para você, no meu tempo, as pessoas com menor poder aquisitivo, como era o meu caso, só fazia política, só fazia concurso mesmo para a polícia e para o exército, era 2 portas de entrada. Eu fiz para o Exército e fiz para a Polícia Militar. Estudando, trabalhando e passei nos 2, que eu sou concentrado. Sou concentrado, passei no concurso para sargento do Exército e passei no concurso para oficial da Polícia. E assim, que era uma coisa bem improvável, certo? O oficial da Polícia naquela época era ensino médio, por isso passei com 19 anos, completando 20 anos, hoje é ensino superior. Mas para mim, eu não sabia o que era a carreira militar. Eu só sei que quando eu cheguei na academia de polícia no Paraná, que eu recebi uma túnica com um botão dourado, eu falei assim, rapaz, que o negócio deve ser bom, porque a roupa é bonita. E segui na minha carreira, muito abençoado, eu sou muito grato a Deus por isso, porque tive uma carreira, digamos assim, muito destacada na Polícia Militar, ascendi rapidamente na carreira, oportunidades que foram surgindo e eu fui abraçando. Cheguei a coronel muito cedo, coronel que é o último posto, de aspirante a coronel eu passei 19 anos, na verdade 16 anos, porque passou 19 é com os 3 anos de escola. Com 19 anos de polícia militar eu era coronel fechado, já tinha alcançado o último posto, exerci funções importantes na polícia militar, de destaque também, fui chefe da Casa Militar do governador, o primeiro capitão da história da Polícia Militar do Brasil a ser chefe do gabinete militar de um governador. Depois fui subcomandante da polícia, comandei a Polícia Militar do Estado, certo? E como comandante eu tive aquele estado de ser candidato, mas só que ninguém nunca tinha sido eleito deputado. Também essa minha ascensão de vida, certo? Ela iniciou com essa história de luta que eu relatei até aqui, até o comando da Polícia Militar foi assim algo que foi rápido. Até a gente pensa que as coisas foram acontecendo, eu fui aproveitando as oportunidades, as portas que foram se abrindo na minha vida. E eu quero ressaltar aqui uma coisa importante: a gratidão das pessoas que me estenderam a mão nesse caminho, né? Eu, como oficial da Polícia Militar, eu fui servir em Picos. Lá eu vim trabalhar com o vice-governador Osmar Araújo, certo? Que também é alguém que veio de uma história de luta muito grande, veio do sindicato, foi presidente da FETAG, nunca tinha sido candidato, assim, que eu tenha conhecimento, foi candidato a vice-governador. É um momento político do Piauí que as pessoas não acreditavam na eleição do opositor, que era o Monsanto na época, primeiro governo dele. Aí foi eleito, como ele era de Picos, eu estava lá, ele me trouxe para trabalhar com ele na vice-governadoria, certo? Foi alguém que me ajudou bastante. Depois ele passou a vice-governadoria para o Dr. Osmar Júnior, certo? Do PCdoB, e também me acolheu, trabalhei com o Dr. Osmar um pouco mais de 3 anos, retornei para o quartel e retornei para o Palácio com o governador Wellington Dias em 2003 para ser chefe do gabinete militar. Então tive
Essa foi a minha ascensão aqui em rápidas palavras, de forma bem, digamos assim, bem significativa na minha carreira, na minha profissão, como disse, destacado. Eu quero agradecer a eles e agradecer a Deus, né, que Ele é que faz essas coisas nas nossas vidas. Verdade, é uma trajetória muito emocionante, Obrigado. Realmente, e inspiradora para nós jovens, Muito porque a gente vendo como o Senhor, a gente se inspira. Ah, se ele conseguiu, eu também consigo. Com certeza. E aí eu queria saber como foi comandar a Polícia Militar do Piauí. Primeiro, antes de dizer como foi comandar a Polícia do Estado, eu quero dizer a vocês da inspiração. E dizer para as pessoas nos bairros, nas escolas públicas, certas pessoas dos mercados, como eu vivi, que é possível, Isadora, você vir de uma comunidade, você ser filho de pais com menor poder aquisitivo e você vencer na vida, certo? Você vencer etapas na sua vida, certo? Principalmente profissionalmente, porque você tem que, hoje, ainda é mais fácil, em tese, do que no meu tempo, certo? Porque no meu tempo só tinha vestibular na Universidade Federal, não tinha duas públicas. A UESP praticamente não existia. Tinha 2 cursos, 3. Então isso foi melhorando. Nós temos hoje acesso ao ensino médio e ao ensino superior. Veja só o que o governador Rafael está fazendo no Piauí. Todas as escolas de tempo integral. Isso aí é algo que vai mudar a história desse estado no termo de oportunidade a médio prazo. No médio prazo, nós vamos ter as pessoas concorrendo em pé de igualdade. Mas, como você falou na inspiração, eu quero reafirmar aqui e dizer para vocês, é possível você vir das comunidades e vencer etapas na vida e ser comandante da Polícia Militar, ser juiz, ser promotor, ser médico. Eu tenho visto muito isso nas comunidades. O acesso que as pessoas de classe como a minha, antigamente, certo? Tem hoje ao ensino superior e às profissões, certo? Eu sou muito feliz por isso, em viver isso, e ver pessoas que vivem o que eu vivi, vencendo e alcançando certos patamares de vidas que a gente não imaginava tempos atrás. Comandar a Polícia Militar, para mim, foi uma experiência daquela, digamos assim, das maiores que eu tive na minha vida. Comandar a Polícia Militar é viver o bem e o mal muito ao mesmo tempo, ou em tempo real. Porque todas as ocorrências que tem no Piauí, o comandante-geral vive ela em tempo real. Todas as mortes, todas as agressões contra as mulheres, todos os feminicídios, certo? Todos os assaltos a bancos, na minha época ainda tinha muitos. Todas as mortes dos policiais tombados na defesa da sociedade, que era um momento de maior dor para mim, porque como eu já era policial há 26 anos, quando assumi o comando da Polícia Militar, as ocorrências a gente vai se familiarizando e, de certa forma, acomodando ela no nosso coração, entristecendo um pouco, vibrando quando a gente salva vidas, que o policial faz isso todo dia, quando presta um bom trabalho. Mas eu fui comandante 3 anos, 3 meses e 3 dias. Se tem algo que eu nunca consegui superar, certo? Durante o meu comando, é a morte de homens e mulheres fardados na defesa da sociedade. Porque ali você vê que é alguém que faz um trabalho em defesa do Estado, e muitas vezes quando você chega, certo, na condição social dele lá, você vê que o Estado tem uma dívida enorme com esses profissionais. Então vivi, certo, intensamente o comando da Polícia Militar, certo? Tenho também gratidão aos homens e mulheres que fazem esta instituição presente nos 224 municípios do estado, certo? E de lá foi a polícia que me deu tudo, a polícia me fez o homem que eu sou, certo? Profissionalmente, e que abriu assim uma grande porta para que eu pudesse me tornar deputado estadual. Falando no negócio de educação, eu gostaria de saber que o senhor criou o Colégio Militar. Aí eu queria saber a importância para ele no estado e o que levou o senhor a criar esse colégio. Muito bem. O Colégio da Polícia Militar foi uma decisão que eu tomei ainda como comandante. O Colégio de Seu Mendes de Arco Verde, ele já existia num protótipo, certo, de os voluntários da Polícia Militar
que tentavam fazer lá um projeto. E quando eu assumi o comando, eu busquei o apoio da secretária de Educação, Rejane Dias, né? E pedi a ela que a gente pudesse fazer um colégio da Polícia Militar nos moldes do Colégio Militar de Fortaleza e do Amazonas, por exemplo. Ela até mandou alguém da equipe dela fazer uma visita. E eu, rapidamente ali, que minhas coisas tudo é rápido, é intenso, eu vivo intensamente as coisas. Rapidamente nós começamos a implantar o Colégio da Polícia Militar. Destaquei para lá 2 oficiais competentes que ainda hoje dirigem a escola, certo? Tem uma identidade com a escola, tem um serviço muito relevante. Há milhares de jovens que já passaram por lá. E nós identificamos rapidamente um modelo que daria certo, que iria mudar a vida de muitas pessoas, de muitos jovens. Então, nos concentramos muito em fazer ele cada dia melhor, em reformar o Colégio da Polícia Militar, deixando bem claro para a sociedade. O projeto pedagógico, ele é da Secretaria de Educação, esse mérito, eles são dos professores da rede pública de ensino, que são muito bons e competentes. A gestão do colégio é que ela tem esse formato militar, certo? E é algo que eu, na minha infância, vivi em colégio sem ser militar. Eu cantava o hino nacional, certo? Antes de entrar no meu colégio, lá não era uma escola militar. E era isso que eu estava buscando lá. Lá eu pedia permissão para entrar na sala de aula para o professor, e eu não estudava em um colégio militar, mas no meu colégio, onde eu estudei, certo? Eu pedia permissão. E ao longo do tempo a gente foi perdendo alguns valores, e as escolas, quando eu assumi o comando, tinha muita violência nas escolas. E isso também reforçou eu a ter essa ideia de instalar o colégio da Polícia Militar. Tivemos algumas discussões, certo, em relação à existência e à permanência do colégio, discussões ideológicas, muitas vezes, que eu não entro nelas, não concordo, certo? Eu acho que nós, enquanto poder público, temos que oferecer o melhor para a população, e eu não tenho dúvida que a educação oferecida pelo Colégio da Polícia Militar, ela é o de melhor no sistema público de ensino, era e continua sendo, certo, uma referência no sistema público de ensino, e era isso que eu buscava naquela época, elevar vários jovens à minha condição. E as pessoas que pensam que o aluno lá passa o dia marchando e prestando continência estão redondamente enganados, precisam conhecer o colégio. Lá tem ensino de qualidade e de tempo integral, com uma gestão baseada somente no respeito, certo? Aos professores, aos mestres, certo? Tem uma disciplina que é necessária na vida das pessoas, que é outra coisa que eu devo dizer aos jovens que querem vencer etapas na vida. A disciplina, ela faz parte de uma pessoa vitoriosa. E relatando, né, como estudante, eu falo que isso é muito bom, porque muitos alunos entram no colégio militar na questão, é um colégio militar, então tem disciplina, tem regras, tem respeito, e muitos estudantes querem ser da polícia, então é uma porta para um aluno que quer ser da polícia militar, porque ele já é envolvendo entre policiais, ele já aprende como é essas coisas, etc. Fora os resultados, que é uma das melhores escolas do Piauí. Muito bem. Você disse uma coisa que eu constato sempre que vou ao Colégio da Polícia Militar. Se você fizer uma pesquisa, tem uma grande parte das pessoas, né, dos alunos, que desejam entrar para a carreira militar. E rapidamente outros que falam assim, não, eu não quero ser militar, e identifica logo nessa forma de ser do colégio e vai para outra profissão. No Paraná, onde eu me formei oficial, até o tempo que eu incluí lá, eu cheguei lá em 89, deixei a escola em 91, certo? Parte das vagas do curso de oficial da polícia era destinada para os melhores alunos do colégio militar. Então, aqueles que se identificavam lá, eles já concorriam separado nas vagas do concurso da polícia militar, né? Para oficial da polícia militar. Tamanha é a importância do colégio militar lá naquele estado. Nós tentamos fazer foi isso. É também aqui a minha primeira lei, eu quero destacar aqui, certo? Para complementar aqui a resposta à sua pergunta. O colégio militar é a primeira lei do meu mandato, do meu primeiro mandato, pela necessidade de legalizar, porque percebi
que mesmo a gente criando com o apoio da Secretaria de Educação, ainda havia a discussão, por que ter um colégio militar no Piauí, discussão ideológica. Então eu fui bem pragmático, assumi o mandato, o povo do Piauí me concedeu essa oportunidade. Então a primeira lei do meu mandato foi criar o Colégio da Polícia Militar. Propus criar 10 colégios militares. Aí veio a discussão nas comissões, a audiência pública com o sindicato, dos professores. Nós entramos no entendimento lá que primeiro nós iríamos legalizar a escola de Seu Mendes de Arco Verde, porque naquele momento ou legalizava ou ela ia deixar de existir. E eu também sou pragmático, fiz a opção de nós transformarmos ela em lei, para que as pessoas, quando tiver que acabar, tem que aprovar uma lei lá na Assembleia. Aí é outros 500. Coronel, o senhor relatou também a entrada da política, mas eu queria saber quando que o senhor decidiu entrar na política? Muito bem. Boa pergunta. Uma pessoa como eu, não vem do mundo da política. Nós estávamos falando do Colégio da Polícia Militar, que as pessoas acendem, às vezes, no coração o desejo de ser militar. E é assim também no mundo da política, muitas vezes, principalmente no Piauí. Ela se torna núcleo familiar. Há um prejuízo enorme para o povo. Essa concentração de poder em família. Tem família que quer vários mandatos. Isso é um erro grave da população. Certo? Você escolher representantes vários dentro de uma única casa. É um erro. Mas, na verdade, me acendeu o desejo de ser candidato também dentro da polícia. Eu fui aprovar uma lei na Assembleia e lá eu estava criando uma diretoria de inteligência e deputados se levantaram contra a criação, que tinha que ser da Polícia Civil, que Polícia Militar não tinha que ter inteligência, achavam um absurdo. Vários estados já tinham a diretoria e a inteligência para a gente trabalhar nas nossas operações. E eles não, e vem, estiga. E fizeram uma audiência pública e eu fui para a Assembleia. E vi naquela casa o quanto o Piauí precisava de alguém com um entendimento, mesmo que seja mínimo, e o meu não é mínimo, porque, modéstia à parte, porque me formei nessa área, de alguém que discutisse naquela casa a maior necessidade da população do Piauí e uma das maiores do Brasil, se não a maior, que é a segurança pública. Lá nós fomos para um debate na CCJ, certo? Tem uma audiência pública. Eu convenci os deputados da necessidade da mudança da lei e acendeu no meu coração, certo, o desejo de ser deputado. Eu falei, Deus me trouxe até aqui, certo? Me fez de vendedor de peixe, comandante-geral da Polícia Militar. Se for da vontade dele, eu vou ser deputado agora. E fiquei com aquilo no meu coração, trabalhando, conversando com um policial, com o outro, que a minha chance era ser deputado mesmo da polícia. Porque o sistema do Piauí ainda hoje é muito difícil, porque há uma transmissão de, digamos assim, de poder familiar, certo? De legado familiar, política. Eu nem discuto muito isso, porque a decisão ela é soberana do povo, né? Mas naquele momento, naquela audiência pública, me acendeu esse no meu coração. Falei assim, eu vou ser candidato. Aí comecei a conversar com um, com o outro, fui, voltei e tal. Não, pai, você devia ser candidato. Não, você tem jeito. Não. Aí você vem. Aí, de vez em quando, eu encontrava alguém ainda, parece não, com certeza era Deus que botava no meu... se tu for candidato, eu voto em você. Aí eu falei, rapaz, eu vou ser candidato. Ficava assim. E aí fui passando o tempo do comando, só que eu tinha que deixar o comando, não é uma decisão fácil. Eu fazia um bom trabalho na Polícia Militar, administrativo e operacional. E tinha a confiança do governador. E o governador ia para a reeleição, eu poderia passar mais 4 anos comandante. Eu falei, não, eu vou ser candidato. Eu vou deixar o comando. Deixei o comando, fui ser candidato. Eu fui para as ruas, certo? Conversar com o povo, com os meus amigos, visitar, certo? De casa em casa, que era assim que eu fiz minha campanha. E com muitos obstáculos, mas fui o 22º mais votado de 30, fui eleito com 30.810 votos, agradeço muito a cada pessoa que me deu essa oportunidade
certo? E entrei na política, estou hoje no meu segundo mandato, fui reeleito com quase 35 mil votos, sou pré-candidato nesta eleição ao terceiro mandato para continuar aqui esse trabalho, certo? Em favor do povo do Piauí em todas as áreas, mas principalmente continuar sendo a voz da segurança pública naquela casa, certo? Que temos hoje vários deputados e deputadas que se somam a mim, certo? Nessa minha luta de defender a segurança, mas principalmente porque tem a minha presença lá que esclareço ponto a ponto da necessidade de todo o sistema de segurança pública para que nós possamos fazer do Piauí o estado mais seguro do Brasil, mais feliz, que o estado onde tem segurança tem felicidade. Verdade. E o senhor foi o primeiro candidato, assim, como deputado estadual, né, da Polícia Militar. O primeiro deputado eleito do Piauí, com muita honra. O Piauí, nessa minha caminhada, quando decidi ser candidato, a primeira coisa que as pessoas diziam assim, vixe, mas ninguém nunca foi eleito pela polícia. Eu falei, mas eu vou ser o primeiro. Eu pensava no meu coração, né? Não falava. A gente não pode, às vezes, parecer soberbo, né? Mas eu era confiante, sempre fui confiante. Então eu fui candidato e com esse paradigma, né, ser quebrado. Ninguém nunca tinha sido eleito pela polícia. 186 anos na época, hoje 191, nós estamos indo para 192 anos da Polícia Militar, mas ninguém nunca tinha sido eleito. E eu fui para a luta, me tornei o primeiro deputado eleito, deputado estadual eleito da história da Polícia Militar do Piauí, e reeleito, e continuo lá humildemente lá, tentando fazer do meu mandato todos os dias um instrumento dos homens e mulheres que fazem a segurança pública, um instrumento para que a gente possa fazer do Piauí, como disse, um estado mais seguro do Nordeste e do Brasil. Então, amém. Encerrando a minha fala, o senhor tem algum conselho para dar para nós jovens que querem ingressar no colégio militar, em colégio militar também, né? E na política ou até na carreira militar? Eu acho que nós devemos ter metas nas nossas vidas, certo? Se a sua meta é ser um oficial da Polícia Militar, hoje nós temos a oportunidade de ser várias áreas do conhecimento. Hoje é curso superior para ser oficial da Polícia Militar, mas você deve traçar médias, ver os editais. Foi assim que eu passei. Eu peguei o edital do ano anterior e fiquei mastigando ele. Quando lançou o edital, que quase sempre coincide, eu já estava bem andado, só fiz um complemento de estudo. Mas a vida nossa, a vida dos jovens, certo, que querem ter uma carreira militar ou não, em qualquer outra área, ela tem que ser programática. Você tem que traçar metas e correr atrás do seu sonho. Nós não podemos ficar olhando para os obstáculos que tem em todo lugar. A nossa vida é cheia de obstáculos, certo? Para lhe puxar, para você não avançar, mas você nunca deve baixar a guarda, certo? Meu pai me ensinava, me disse uma frase, assim, do jeito dele, certo? Meu pai era um homem muito simples, né? Ele falou assim, meu filho, quando você bater a cara na parede, você volta e procura um lugar para você entrar, porque vai ter. Então, ele estava falando dos obstáculos. Quando você tiver uma dificuldade muito grande, que você recua um pouquinho e busca uma estratégia para você vencer esse obstáculo. Então, assim, para a juventude aí, o que eu posso aconselhar é que a gente tem que ter objetivos e uma estratégia montada, certo? Com algumas alternativas para você não se decepcionar e não entrar em ansiedade, certo? Na primeira dificuldade, porque dificuldade faz parte da vida e a vitória também. Ela vem. Coronel, você é um homem de missões, né? Muito bem. Graças a Deus, passou aí pelo comando da Polícia Militar, fez um excelente trabalho, mas também recebeu o convite recentemente, né, para ficar à frente da Secretaria da Justiça. Fale um pouco dessa passagem, os principais avanços em sua gestão. Ser secretário de Justiça é receber todas essas pessoas dentro de 16 casas, que eram 16 penitenciárias, com o desafio de um paradigma muito grande, social e familiar, muitas vezes, de gente que não quer nem saber, certo? E você tem que buscar uma alternativa, que eu falava há pouco para ela, no conselho que eu dou aos jovens, sempre tem uma alternativa, de você buscar uma alternativa para essas pessoas. Porque no Brasil, como não tem prisão perpétua e nem pena de morte,
Ou você busca uma alternativa para os privados de liberdade com justiça, ou você não tem solução para um problema que só se agrava no país. E às vezes as pessoas dizem assim, pensava que, como eu sou coronel, comandante, pensava que eu ia endurecer o sistema. Eu falei assim, não, as pessoas são presas apenas são privadas apenas de liberdade. Nós temos leis, como a Lei de Execução Penal, que traz a garantia de vários outros direitos para as pessoas privadas de liberdade. Então, viver, certo, esse tempo na Secretaria de Justiça, quando fui convidado pelo governador Rafael, eu já disse para ele que ele estava convidando alguém que conhece o sistema e que queria trabalhar as alternativas para as pessoas vencer. Porque o que faz a pessoa vencer em liberdade é trabalhar e estudar. E o que faz para as pessoas vencerem privada de liberdade é trabalhar, estudar e mudar o seu coração. Porque lá aquela semente do mal plantada no coração daquele monte de pessoas que cometeram erros graves, que nós intitulamos de crimes graves contra a sociedade, nós temos que ter alternativa. Nós não podemos viver os horrores de ter que receber as pessoas depois num ditado que era comum e todo mundo já ouviu falar no que eu vou falar aqui. Universidade do crime. Penitenciária não pode ser universidade de crime. Nós temos que universidade é essa que a gente se forma aqui fora para fazer o bem. O Brasil não pode conceber universidade do mal para fazer o mal contra os brasileiros. O Estado tem a força e tem as condições de fazer um programa de alcançar as pessoas, mesmo que seja privada de liberdade. Assim como tem fora, tem dentro, porque o Estado tem o poder. E posso garantir, assim, de forma bem tranquila, que no Estado do Piauí, bandido não comanda penitenciária. Nós não temos crime de dentro para fora, nenhum, em 3 anos e 3 meses que eu passei lá. Não tem ordem de criminoso passando para fora dos presídios, certo? Para alguém executar alguém, para a gente fazer o mal aqui fora. Por quê? Porque nós estabelecemos que a área de comando ela é do Estado. O Estado tem o controle. Quando você fala nas facções criminosas, a gente eleva logo o nosso pensamento que nós temos hoje comunicação em tempo real. A gente eleva logo o nosso pensamento para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o centro-sul do estado, do país. Porque no Rio, por exemplo, facção é poder paralelo do Estado. Isso aqui constitui o nome facção. Então, o poder paralelo no Rio de Janeiro ele é real, porque tem um caminhão passando numa via pública, alguém, os faccionados interceptam a carga, leva para o morro, a polícia não entra, porque entra e leva chumbo. Aí é facção. O Estado não entra no morro para cobrar uma conta de energia, de telefone, de internet, porque as facções tomam de conta. No Piauí não tem. E é inadmissível a situação do Rio, porque o Estado pode mais. O Estado pode cuidar de cada espaço deste país. O Estado tem as condições, tem a força e tem os instrumentos para cuidar. Então, assim, viver esses 3 anos na Secretaria de Justiça, ele certamente me cresceu muito como ser humano, porque nós travamos muitos debates públicos, de colegiado com os secretários de Justiça do Brasil, certo? Tem muitas situações que eu já entrei não concordando, certo? Eu não concordo, por exemplo, dentro do sistema de justiça do país, todas as pessoas que adentram ao sistema penitenciário ter uma única porta de entrada. Eu acho que tem que ter, e o Brasil está se apresentando para isso, a classificação dos presos por risco, mas não por risco feito como nós fazemos, inclusive já fiz e continua sendo feito, por risco dentro das unidades, por risco determinado pelo Poder Judiciário no julgamento. Esse vai para aqui, esse vai para lá, essa porta de entrada para esse, essa porta. Esse é violento, entra aqui. Esse é menos violento, vai entrar aqui. Esse já pode começar, tem pessoas que podem iniciar, certo, o cumprimento de pena trabalhando no dia que você entra para cumprir a pena, para poder diminuir os custos nossos aqui fora. Então, assim, eu levei para dentro dos presídios, que serviu de uma certa forma modelo para o país inteiro, o trabalho e o estudo como 2 pilares de ressocialização. E as assistências. Por quê? Porque as assistências,
é um direito dos internos. Não precisa, para mostrar poder, você ter um sistema de um protocolo de segurança mais duro, digamos assim, mais rígido do que o necessário. Não é necessário isso. Nós classificamos, é onde tem que ter um protocolo de segurança mais avançado para as pessoas mais perigosas a gente tem, e onde você tem um protocolo de segurança médio ou menos avançado, você tem que ter o médio e o menos avançado. Não pode ser por cima, porque as oportunidades, elas vêm junto com o protocolo. Você estabelece um protocolo de segurança em defesa da sociedade e também em defesa da sociedade você tem que ter uma agenda dentro do sistema de cumprimento de pena. Nós fizemos isso. Nós começamos a produzir alimentos dentro dos presídios. Eu deixei todas as penitenciárias do Piauí com panificadoras modernas, com curso de pizzaria, de bolaria, de pão, certo? Então, assim, eles fazem o curso, se alimentam, certo? E ainda tem uma profissão. Eu deixei em 8 unidades com fábricas de bloco. Nós vamos alcançar todas esse ano, certo? Eles fazem os blocos. Eu fiz a opção de pavimentar todas as unidades com eles mesmos, porque tem um custo para fazer isso. O Estado, a sociedade paga um custo para fazer isso. Por isso que era tudo cheio de mato, fossa estourada, aquela confusão toda. Aí eles mesmos passaram a trabalhar nas fábricas, produzir o bloco e implantar o bloco. Entre hoje na penitenciária Irmão Guido e veja no que ela foi transformada, na dignidade que ela traz aos profissionais que trabalham nela e às pessoas que cumprem pena. Você entra à esquerda, tem uma fábrica de bloco, à direita tem uma panificadora moderna, certo? Funcionando. Aí você adentra, a primeira parte do muro tem marcenaria, tem serralheria, certo? Tem malharia, para eles fazerem as fardas deles. Por que nós temos que comprar? Nós temos todo um potencial de mão de obra dentro das unidades. 8.500, estamos chegando a 9.000 internos hoje no Piauí, mas você imagina o que é 6.000 homens trabalhando, a produção de 6.000 homens trabalhando. Então nós fizemos isso, certo? A exemplo da Irmão Guido, da Major César, estamos concluindo Parnaíba, dá exemplo da unidade de Esperantina. Todas essas unidades que foram repaginadas, elas têm sala de aula, da alfabetização ao pré-ENEM e tem algumas linhas de trabalho. Devemos avançar mais nos próximos anos. Porque também, quero dizer assim, bem tranquilo aqui, essa decisão, ela passa por uma decisão de um governador que tem o entendimento da necessidade, certo? Da gente fazer as mudanças necessárias, inclusive em favor da segurança desse Estado. O governador Rafael, certo? Sempre que eu falo é todas as vezes que tratei com ele, a respeito das necessidades da gente reconstruir o sistema prisional do Piauí, ele sempre deu a chancela dele, certo? Cobra bastante também, mas dá as condições. Foi com a decisão do governador Rafael que nós iniciamos por picos e reconstruímos todas as unidades do estado do Piauí. Temos problemas? Temos. Mas vamos avançar, porque temos um governador que é determinado, certo? E que tem um entendimento que não tem ilha de felicidade nesse estado e nem no mundo, não. A felicidade social, ela só acontece se for o todo, e o sistema penitenciário, ela faz parte desse dever de cuidar para que a gente possa ter um sistema, certo, integrado e o povo mais seguro. Parte da solução da segurança pública, ela passa pelo sistema prisional. Certo? As pessoas, elas retornam para a sociedade, elas retornam para suas famílias, para suas comunidades. Há um entendimento e uma agenda no Brasil, certo, que acordou, mas há uma agenda muito mais forte, há os investimentos muito mais fortes ainda no estado do Piauí, pela decisão que tomou o governador Rafael de investir na Polícia Militar, na Polícia Civil e no sistema prisional, construindo, reconstruindo unidades, certo, que ainda temos muitas coisas a serem resolvidas, mas estamos num caminho, como disse, em uma agenda de alcançar excelentes resultados e vamos alcançar, porque esse eu acredito que é um passo que nós demos no Piauí, que não tem mais volta, e o Brasil está olhando para nós. O Brasil olha, por exemplo, a assistência religiosa do Piauí como um exemplo para todo o Brasil. São mais de 3.000 pessoas batizadas, mudando o seu coração, certo? Dentro dos presídios, com a liberdade da assistência religiosa.
a todas as denominações e a todas as religiões dentro das nossas unidades, certo? Tem sido alcançado bons resultados. O Brasil nos olha, aqui nos acompanha, as oportunidades de trabalho que a gente tem oferecido nas unidades prisionais. Isso tem se tornado modelo, tem vindo alguns estados aqui, certo? Viver essa experiência para poder levar também para outros estados. O Brasil nos acompanha também com a política ao egresso do sistema prisional, que nós, na nossa gestão como secretário de Justiça, implantamos aqui na Avenida João 23, onde funcionava o prédio do Fome Zero, ali ao lado do DENIT, o escritório social para acolher mesmo as pessoas que deixam as penitenciárias, para que elas não voltem para o mundo do crime, para que elas não façam mais, Isadora, nós de vítimas, certo? Nos nossos bairros, na nossa caminhada pelas vias públicas. Então tem esse trabalho importante, são quase 2.000 hoje cuidado, acompanhado pelo nosso escritório social, 2.000 ex-internos, com 2.000 famílias sendo acompanhadas pelo nosso escritório social, e vamos avançar. Onde tem todas as nossas unidades, no interior do Piauí, nós vamos implantar o escritório social e a central de penas alternativas. Isso é uma agenda que está em andamento, uma agenda que pertence ao Ministério da Justiça, à Senapen, ao CNJ, que julgou o estado inconstitucional de coisa nos presídios, e tem também esse olhar, e é uma agenda muito forte e pragmática do governador Rafael Fonteles, de fazer do estado do Piauí o estado mais seguro do Brasil. Deputado, um fato interessante que eu sinto novamente para a marca histórica da segurança pública. Dessa vez, a Polícia Penal, né? Você foi criador da lei da criação da Polícia Penal e também conseguiu agora fazer na sua gestão um destaque maior, que foi a nomeação e o maior concurso público, né? Para mais de 200 policiais penais. Mas o que significa para você fazer parte desse processo histórico? Olha, primeiro, eu sou, meu nome já diz, meu nome de guerra, Coronel Carlos Augusto, já identifica que eu sou da Polícia Militar. E eu tenho um reconhecimento e um entendimento que a segurança ela é um sistema, que é a Polícia Militar, que é a Polícia Civil com a perícia criminal, que é o Corpo de Bombeiros Militar, tanto no dia a dia, mas como na defesa civil, que ela faz na defesa de todos os piauienses, e que ela é também a Polícia Penal. Policial penal não é bate-cadeado, ela deixou de ser há muito tempo. É um agente de ressocialização dos mais importantes dentro desse sistema. Como parlamentar, ainda no meu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de adequar o artigo 144 da Constituição Federal, que criou a nível constitucional a Polícia Penal e passou para os estados, certo? Essa prerrogativa de de fazer essa mudança e criar a Polícia Penal. E eu fui autor da emenda constitucional que criou a Polícia Penal e tive a felicidade de ser nomeado secretário de Justiça e ver o déficit que existe também de efetivo. Levei ao governador Rafael Fonteles a necessidade da gente contratar também um governador que contratou mais de 3.000 policiais militares, 50% do efetivo da Polícia Militar entrou na Polícia Militar nos últimos 4 anos. Isso significa muito para a segurança no dia a dia, que contratou delegados e agentes que tem um concurso em andamento e que aumentou em mais de 50% o efetivo da Polícia Penal. É uma solicitação minha, mas é um mérito do governador Rafael Fonteles. A decisão é dele, a decisão administrativa do Estado. Ele é que olha para aquela pizza que a gente chama de receita e vê um pedaço para cada um das necessidades para atender o povo do Piauí, certo? E por decisão dele, ele está entregando no seu primeiro mandato mais de 4.000 contratados em todo o sistema de segurança pública, como ele colocou no plano de governo dele, que contrataria 4.000 pessoas, agentes, para fazer a segurança, para reforçar a segurança do Piauí. Então é um passo importante que foi dado e eu sou muito feliz em fazer parte desse sistema, desse momento importante aí da Polícia Penal, dizendo assim que eu sou só, certo, alguém que lutou como os sindicatos, que sempre lutaram, certo, quanto os gerentes de unidade, que sempre buscaram, certo, ter um efetivo suficiente para cumprir o seu dever dentro das unidades. Fui só digamos assim, um detalhe importante sim, mas esse mérito aqui da contratação, do aumento do efetivo, o Piauí deve agradecer ao governador Rafael Fonteles. Trazendo agora para o nível nacional, né, está em discussão a criação do Ministério da Segurança Pública. Como você vê essa criação desse ministério? Por tudo que vivi como profissional da segurança pública,
pelo que vivi no comando da Polícia Militar e também como secretário de Justiça, nós estamos bem atrasados na criação do Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública a segurança pública é uma demanda, certo, das mais urgentes há décadas nesse país. No Conselho de Comandante-Geral que participei, no Conselho de Secretário de Justiça que participei, certo, na discussão nacional, um dos maiores clamores é não ter uma política verticalizada de segurança pública com financiamento definido. Não se resolve nada sem dinheiro, sem recurso. Não tem um problema. Quando fala em problema, se não for do coração, nós não resolvemos sem recurso. Então a segurança pública é assim. Qual é um dos maiores clamores dos estados e de quem trabalha na segurança pública? A falta de recurso para resolver os problemas, para ter o equipamento adequado, para ter a estrutura adequada, mas o país pode. Assim como pode, através do Fundef, do Fundeb, de vários outros fundos que vêm através do Ministério da Educação, assim como foi estabelecido nesse país o SUS, que divide a responsabilidade de alta, de média complexidade, de assistência básica, de saúde que vai para o município, de assistência de alto risco que vai para os estados, que você divide isso aqui, também tem que ser assim na segurança pública, para resolver esse grave problema, sobretudo em um momento que a gente fala muito em facção, em ocupação de facção no país inteiro. Nós temos que ter um planejamento estratégico, uma política verticalizada nacional. Os estados estão todos asfixiados, certo, financeiramente, sem as condições, muitas vezes, de fazer os investimentos necessários. E essa não é a responsabilidade que alguém que dirige o país possa ler o artigo da Constituição. Segurança pública, dever do Estado. Direito de todo, dever do Estado. Não, mas é o Estado brasileiro, federal, estadual e municipal. Entendeu? Então, eu vejo esse equívoco ainda no nosso país. Eu espero, certo, que seja criado o mais rápido possível o Ministério de Segurança Pública com recurso adequado, um orçamento forte, para que nós possamos, por exemplo, os estados pagam os salários dos policiais e o governo federal, através de orçamento da União, definido para a segurança pública, que é a maior necessidade da população, equipe as polícias, equipe as unidades prisionais. O déficit de vaga de presa, o problema da superlotação que assola o país inteiro. Nós temos hoje aproximadamente 800 mil pessoas presas no país, quase 1 milhão. Você bota com tornozeleira, penas alternativas, passa de 1.200.000 pessoas, certo? Apenados nesse país. Mas nós temos um déficit de mais de 200 mil vagas no Brasil. Se nós temos um déficit de mais de 200 mil vagas, o que é que o Estado brasileiro tem que fazer? Construir. E ter uma política pública no futuro de alternativas penais. Mas nós não podemos ter amontoados de gente e falar em ressocialização. Como é a minha luta aqui, como é a luta do Piauí. O Piauí tinha a maior superlotação do Brasil, 102%. Ou seja, no espaço de 1 tinha mais de 2. Nós diminuímos nessa gestão do governador Rafael, nesse pragmatismo, nesse investimento forte, mas ainda continuamos superlotados. Por quê? Porque não damos vazão à quantidade de operações, à quantidade de pessoas presas. Errou, tem que ser preso, mas tem que ter onde botar. Mas não pode dar apenas alternativa para quem pode estar preso. Não pode botar tornozeleira para quem tem que estar preso. Então tem que ter as vagas. Então esse problema ele só será efetivamente resolvido se você tiver o Ministério da Segurança Pública com política verticalizada, de cima para baixo. Obrigações definidas em lei, orçamento definido na União. Isso aqui é o básico e de fácil entendimento. Não precisa estudar para falar o que eu estou falando, para pensar desse jeito. Só precisa conhecer o tamanho do problema que o Brasil tem nas suas mãos, certo? Que posso dizer, hoje é um dos maiores problemas. E assim como foi criado e tem a verticalização da política de saúde e da política de educação, tem que ter da política de segurança pública. Outro assunto que está sendo em discussão também no Congresso Nacional é a redução da maioridade penal. O senhor já passou pelo comando da Polícia Militar, Secretaria de Justiça. Como você vê essa questão? Primeiro, a redução da maioridade penal, geralmente eu vejo ela no Congresso Nacional com discussões ideológicas.
Aí há ainda discussões que dizem assim, se não tem, nós estamos superlotados, como é que nós vamos prender menor e superlotar mais ainda os presídios? Aqui vai uma posição, você perguntou bem, pela experiência que eu vivi. A maior arma o Congresso já colocou nos menores de 18 anos, que estamos aqui com duas: o direito ao voto. O voto, como eu disse lá quando você me perguntou, ele é muito importante. Eu voltei com 18 anos sem ter a consciência, lembro do meu primeiro voto, sem ter a consciência do poder que eu estava conferindo a alguém. Poder a menor de 18 se dá quando dá o direito dele escolher aqueles que vão decidir sobre todas as políticas, inclusive a de segurança. Eu, particularmente, eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, que se eu posso escolher o meu governador, o meu presidente, o meu deputado federal, o meu deputado estadual, o meu vereador, o meu prefeito, eu sei que matar alguém é crime e eu não posso matar. E assim como fizeram, e eu espero que o Congresso faça isso, com facultativo o voto, ele descreva qual é o tipo de crime que o menor de 18 anos tem que ser preso. Quem mata e quem estupra, quem trafica drogas, tem que ser preso. Ponto. É com 16, é com 17, é com 18, é com 50, é com 70, tem que ser preso. Porque faz de nós mais vulneráveis a esse tipo de ação, mais inseguros, certo? E é um mal que não pode avançar. Então, o crime hediondo, ele tem que ser punido. Então, a redução da maioridade penal, eu queria responder de forma mais pragmática, eu sou a favor, e principalmente se for para os crimes hediondos. Quem violenta uma mulher, quem agride uma mulher, quem mata, quem estupra, certo? Tem que ter esse entendimento. Ah, mas não vou misturar. Nenhum problema. Não precisa misturar. Só colocar em ambientes adequados. Lembra da classificação dos presos? Falei há pouco da classificação dos presos feito já na audiência de custódia. Esse aqui é menor de 18 anos, esse aqui vai para cá. Mas tem que ser preso. Não nos 100 da vida que existe, eu não estou falando mal, mas porque lá há uma programação para a prisão do menor de 18 anos. Ele mata, ele faz o mal que ele fizer, do tamanho que ele fizer, mas com 18 anos ele é livre, porque ele é considerado inimputável, tipo, os menores de 18 anos. Ele cumpre uma função socioeducativa. Socioeducativa é para crimes leves, para crimes graves, para crime hediondo tem que ser prisão. Deputado, eu vou começar perguntando ao senhor sobre as suas principais bandeiras no parlamento. Por que o senhor as defende? Tá, muito bem. Quem já me chama deputado Coronel Carlos Augusto, já identifica que eu sou da bandeira da segurança. Eu já venho com ela no coração e foi por ela que eu busquei o mandato. Mas rapidamente eu percebi, como eu disse, a importância do mandato, que ele é grande, que eu poderia incorporar a minha bandeira da segurança pública, outras bandeiras, aquelas que as pessoas, que os profissionais cuidem de todos os profissionais, que cuidem de todos os piauienses. Por exemplo, a educação, que cuida de todos nós, a saúde, que cuida de todos nós. Então, o mandato vai me dando oportunidades. Eu, por exemplo, fui procurado pela gestão do Corém, no Piauí, que me perguntou se eu poderia ser o representante deles naquela casa. E olha que eu olhei para o lado e vi vários parlamentares importantes, assim, que vêm da medicina, e que eles não tinham acesso, não tiveram acesso na época de ser acolhido para apresentar bandeiras que eu achei justa e necessária e que nem tive dificuldade explicando como explico a segurança pública dentro com meus pares naquela casa, não. Então, eu tenho a honra do meu mandato de ser a voz dos enfermeiros na Assembleia Legislativa. Isso me honra muito, porque são profissionais que cuidam de todos os piauienses. Nós podemos até demorar a passar por um médico, ter acesso ao médico. Eu acho que eu vim ter um médico já depois de 8 anos de idade. Eu nasci por as mãos de uma parteira, na beira do Rio Corrente. Fui aparado. Eu nasci dentro de uma bacia. E assim, e segui. Mas depois de 8, 9 anos, eu acho que minha mãe deve ter me levado ao médico. Mas eu não lembro, não tenho essa memória de médico quando foi a primeira vez, não. Então eu digo, nos dias de hoje tá mais acessível os serviços de educação, de saúde, de segurança. Mas ninguém deixa de passar pela mão de um profissional de enfermagem, desde cedo e desde sempre.
para vacina, para os primeiros cuidados, lá do teste do pezinho, quando o menino nasce, eu acompanhando recentemente o nascimento de uma sobrinha minha, e tava levando para o teste do pezinho, aquela primeira dor. Então tá ali um profissional de enfermagem. E em todos os momentos, nos leitos do hospital, é quem tá. Então, assim, eu sou autor de 3 leis importantes, tenho 4 leis em andamento agora também, certo? Sou autor da Semana da Enfermagem, que é um momento. Semana da Enfermagem no calendário estadual do Piauí, no calendário oficial do Piauí. Sou autor da Lei do Descanso Digno para os enfermeiros, que é um espaço que é comum você ter o médico ter o seu local de descanso intraturno no hospital, um local para fazer uma refeição. Sou autor dessa lei que é importante para eles e sou autor da lei da carga horária, das 30 horas semanais. Nós estamos vendo aí o Congresso Nacional discutindo carga horária, 6x1, 5x2 agora, tal. No estado do Piauí, o deputado Coronel Carlos Augusto é autor das 30 horas para os profissionais de enfermagem, com muita honra aqui. Apresentei uma lei agora também sobre a questão da violência contra os profissionais de enfermagem nos seus locais de trabalho, da violência moral, da violência física, muitas vezes, certo? Do assédio moral nas suas profissões. Essa é uma lei também que eu refuto como importante, também escrita lá pelo Corém, que eu tive só a honra de assinar, porque representante é assim. Você representa, certo? E as pessoas podem pensar por você e com você. E eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas vão aprovaremos essa lei nas próximas semanas, que é uma lei de muita importância para os enfermeiros. Hoje o senhor tem a oportunidade de realizar obras através de emendas. Quais ações o senhor destaca? Eu tenho muitas obras no estado do Piauí. Digamos assim, o mandato ele foi se tornando cada vez mais decisivo na vida da população. Por isso que eu digo que o voto ele é importante. Então, quando eu fui para o mandato, passei a voz dos policiais, eu descobri que nós temos emenda. E a gente destina recurso também que muda a vida das pessoas. Se vocês observarem as minhas redes sociais, é comum você me ver lá inaugurando praça, inaugurando calçamento, inaugurando asfaltamento, tudo isso conectado com o nosso mandato, com a emenda. Nós decidimos, certo? Além de decidir orçamento para as várias áreas, nós também temos as nossas emendas. Todos os deputados a nível estadual e federal temos emendas que a gente coloca à disposição das cidades onde a gente recebe o voto. Digamos assim, a gente é mais pragmático na aplicação desses recursos. Eu, particularmente, nas cidades onde o povo me escolhe, em todas elas eu tenho uma obra que é tipo assim, você devolver um pouco da confiança do povo para que as pessoas possam também usufruir, certo? Tirar uma comunidade, um bairro da lama e da poeira é um momento de muita alegria no meu mandato. Sempre vou. Hoje, que é sexta-feira, eu vou estar lá em Zé de Freitas, com o vereador Abraão, por exemplo, certo? Inaugurando lá, certo? Quase R$1 milhão em calçamento. Já estive lá recentemente numa comunidade, vou estar em outra comunidade, certo? Fazendo essa entrega lá desse calçamento. Mas é assim, lá é assim em Campina do Piauí, em Barreiras, em Santa Luz, em Colônia do Gurgueia, em Alto Longar, certo? Em todas as cidades onde eu tenho uma votação expressiva e significativa, tem obra do deputado Coronel Carlos Augusto, em Teresina, em vários bairros, certo? Eu procuro devolver, certo, as minhas emendas proporcional à escolha que o povo faz comigo. Mas a obra serve para a gente fazer mais uma reflexão que nós fizemos no início da nossa conversa aqui. O mandato, ele é grande, é importante as pessoas saberem fazer a sua escolha. Conheça os candidatos que vocês vão escolher. Conheça qual é a sensibilidade dele na hora de fazer a destinação das suas emendas, por exemplo, que isso é muito importante. Hoje, tudo é em tempo real. Todas as informações nossas hoje a tecnologia é um aliado do bom eleitor para que nós tenhamos bons políticos. Sobre política, como está seu posicionamento no MDB em relação aos demais partidos da base? Então, eu estou no MDB não por nenhuma convicção ideológica, vamos deixar isso bem claro. Eu não discuto teologia, eu discuto o que eu penso, o que eu vivi no meu mandato. Eu sou a favor das candidaturas avulsas. Todo mundo pode ser candidato, quem tiver mais votos se elege, porque estaria uma possibilidade social maior nos mandatos. Isso é o que eu penso. Mas o sistema político brasileiro, ele é partidário, e eu me filiei ao MDB, estou no MDB, ele tem as suas
convicções e as suas posições, e eu sigo a orientação do MDB no que diz respeito ao governo do Estado. Nós temos uma convicção que o governador Rafael Fonteles ele é o melhor para o Piauí, tem sido muito importante nesses anos que ele passou à frente do governo, com altos investimentos, com uma visão, digamos assim, de um Estado mais desenvolvido para alcançar as pessoas que mais precisam. Então nós temos essa coligação com o governador Rafael Fonteles, e ela, para mim, ela não é partidária só, o MDB tomou uma posição, mas é com muita convicção que o deputado Carlos Augusto trabalha todos os dias para que nós possamos continuar com o governador Rafael Fonteles à frente da gestão do Estado. O MDB tem um candidato a senador, Marcelo Castro, certo? E tem declarado apoio ao deputado federal Júlio César ao Senado, certo? Eu particularmente aqui ainda estou conversando, ouvindo as pessoas que me apoiam, certo? Porque há uma necessidade da gente aliar e alinhar, certo? Com as pessoas que nos acompanham. Eu não tenho e não terei nenhuma dificuldade, eu só tenho um posicionamento em relação aos 2 senadores que eu vou escolher, certo? Que um será do meu partido e o outro senador que eu vou escolher tem que estar alinhado com os meus apoiadores. O senhor foi até poucos dias secretário do governador Rafael Fonteles. Como o senhor avalia a gestão dele junto ao secretariado? O governador Rafael Fonteles ele tem algo que me chamou a atenção desde o primeiro dia da minha gestão. Ele é um governador que cobra muito, acompanha tudo em tempo real, certo? Não tem um movimento que tinha num presídio, em qualquer um deles, que ele não tivesse imediatamente me cobrando uma posição em defesa do Piauí que ele governa. Ele é preocupado, certo? Então, assim, ele faz as reuniões de avaliação trimestral, estabelecendo metas e dando as condições, resolvendo os problemas de cada área individualmente. Na minha área, principalmente, eu senti por parte do governador Rafael Fonteles essa eleição por parte dele. Ele elegeu a segurança pública como a prioridade, tipo assim, número 1 do seu governo. As outras áreas não ficam com ciúme, que eu acho que nem ele diz isso, mas pela dedicação dele, pelo investimento que ele fez na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal, na reestruturação dessas corporações também, de todas elas, eu não tenho dúvida que ele elegeu como uma grande prioridade, para as outras áreas não ficarem com ciúme, como uma grande prioridade, porque na educação ele está estabelecendo a escola de tempo integral, certo? Na saúde, nós paramos de falar nos problemas do HUT, porque ele descentralizou a alta complexidade. Ontem eu vi inaugurando lá a inauguração das UTIs neonatal da cidade de Corrente, lá no extremo sul do estado, Hospital Moderno. Então, não precisa mais, para determinados tipos de casos, você deslocar de Corrente para cá. Mas nós temos um grande hospital em Floriano, por exemplo, com outros tipos de clínicas médicas, certo? Nós temos em Uruçuí, nós temos em Parnaíba, nós temos em Piripiri. Então, o governador Rafael é um grande governador por estabelecer metas para as suas áreas, certo? E conviver com ele esses 3 anos que passei a aprender essa justiça, foram 3 anos de aprendizado muito grande. Faz parte de mim, eu não sou do Dom Barreto, não, eu sou do Sigefredo Pacheco, brinco muito com eles. Assim, eu falei assim, governador, eu sou muito preocupado, porque eu aqui no meio desse monte de Rafa Boy, que o pessoal brinca assim com eles, mas são profissionais competentes, certo? Todos ex-alunos do Dom Barreto, tudo nota 10, certo? E eu lá do Sigefredo Pacheco, meu amigo, só tirava 7 para passar, que eu trabalhava muito, me ver no meio deles. Mas só que o governador, ele topou comigo porque eu sou inquieto, eu sou imperativo, então eu durmo pouco, eu acordo cedo, eu estou com 1.204 dias hoje, que todo dia eu acordo e corro 1 hora, caminho e corro 1 hora, para poder aguentar essa batida aí que eu faço todos os dias. Dormi ontem 1 hora da manhã, mas 5h30 estava correndo. Então ele achou um secretário inquieto. Ele é um governador inquieto para resolver os problemas, só que os problemas dele são maiores, é de todas as áreas, e eu sou inquieto na minha área, então ele mandava e eu falei assim, não posso ficar na minha mão, não, o governador mandou eu resolver, deixou eu passar para ele, porque essa parte é dele,
Aí ele mandava eu fazer, eu fazia, passava a bola para ele resolvia, mandava para mim, eu mandava para ele. Passei 3 anos e 3 meses nessa relação com ele, certo? E com a equipe econômica dele, de planejamento, a equipe de administrativa e financeira, para que a gente pudesse fazer o trabalho que a gente fez. Então, assim, respondendo bem a sua pergunta, a avaliação que eu faço como gestor do governador Rafael Fonteles de um jovem inquieto, imperativo, para resolver os problemas do povo do Piauí, querendo realizar muito num curto espaço de tempo, e é por isso que ele decidiu rapidamente que no primeiro governo dele ele já ia fazer logo todas as escolas de tempo integral. Pode ter alguns problemas para serem resolvidos ainda, para aperfeiçoar, e ele só vai aperfeiçoar. É por isso que no governo dele, em 3 anos e 6 meses, ele já mudou o sistema de saúde do Piauí. Nós temos fila, as pessoas nos procuram muito, procura ele também, mas ele já deu vários passos no rumo de uma resolução de um grave problema. E é por isso que nós, em 3 anos e 6 meses, já alcançamos aqui, certo, um patamar de estado mais seguro do Nordeste, e já reduzimos aqui, já caímos na posição, nem caímos, subimos na posição de segurança em relação ao país, certo? Ganhamos várias posições de estado mais seguro do país, e é por isso que saiu o IDH, e o Piauí avançou bastante, é o estado que mais cresceu no IDH no Brasil, em termos proporcionais. Por quê? Porque temos um governador que ele é inquieto. Estamos aqui chegando ao fim do nosso podcast, né? Agradecer aqui nossas colegas jovens que fizeram parte hoje, Isadora e Vitória. E esse espaço deixar aqui destinado ao coronel, deixar a sua mensagem final, considerações, e uma mensagem principalmente para aqueles jovens que vão votar pela primeira vez. Agradecer aqui a Vitória, a Isadora, a você, Pedro. A mensagem que eu tenho a deixar aqui a todos os jovens, a todos os eleitores, mas principalmente aos jovens, aquele que vai dar o primeiro voto. O primeiro voto a gente nunca esquece. Eu nunca esqueci o meu, já disse aqui há pouco. Mas procure conhecer o candidato. Eu falo sempre isso a todos. O voto, ele é importante. E você que tirou seu título, não deixe de votar. Ele é facultativo aos menores de 18 anos. Mas saibam que votar é você participar de um processo, certo? Que de evolução da sociedade, certo? Da sua vida, você participar do melhor, do melhor processo, que é o democrático. Você escolher alguém para decidir o seu destino, o destino de muitas pessoas, o destino de todo o país. É uma honra sempre esse gesto de ir à urna e escolher alguém. Peço só a todos vocês que conheçam os candidatos que vocês vão votar. Mais do que isso, depois acompanhe o trabalho dele. O que é que ele vai fazer com o voto de confiança que você vai conferir para ele no dia da eleição. Tá bom? Grande abraço. Que Deus abençoe e cuide de nós.